Olá, pessoal! Vamos hoje aqui então dar continuidade às nossas videoaulas de resumos de embriologia. E mais do que nunca, a palavra resumos aqui tem o seu sentido praticamente literal, entendeu? Por quê? Porque a partir de agora nós vamos estudar a embriologia em blocos e dando uma maior ênfase aos eventos morfológicos externos, tá? Do embrião e depois do feto. A partir de agora, você vai ter que estudar, você vai ter que assistir cada videoaula específica dos sistemas que você tem maior necessidade, maior interesse em estudar. Vamos dizer, por exemplo, que você é um estudante de odontologia, você vai ter que se, né, vai ter um interesse maior e vai se deter mais, né, vai se ater mais ao estudo da embriologia da região de cabeça e pescoço. Se você é um estudante de nutrição, você vai talvez ter um maior interesse em estudar bem a formação do sistema digestivo, né? Do sistema digestório, digestivo, sei lá como você queira chamar. Se você for um aluno de enfermagem, se você for um aluno de medicina, você vai ter que saber de tudo, né? Então você vai ter que ir sistema por sistema, estudando. E hoje aqui a gente vai passar por cima dos eventos principais que acontecem da quarta à oitava semana, que é o período que se chama de período de organogênese, tá? Que, como o nome diz, é o período de formação dos órgãos. Depois desse período, vai haver um período de aperfeiçoamento, de histogênese, de refinamento, de botar para funcionar, tá certo? Esses sistemas, esses órgãos, cada um num tempo particular e numa sequência, né, temporal, cronológica específica, tá bom? Mas é aqui na quarta, oitava semana que os principais órgãos já vão ter se formado, tá? E é aqui nesse período também que esse formato, né, do corpo humano ele se estabelece, esse formato meio cilíndrico, tá bom? Ele se estabelece. Você vai entender por quê daqui a pouco. Vem comigo. Então, como eu já falei, estamos aqui de volta para o nosso estudo sobre os fascinantes eventos que ocorrem durante o desenvolvimento humano no período embrionário, gente. Depois de estudarmos os eventos que ocorreram lá na terceira semana, nós agora avançaremos para o estudo das semanas seguintes e por isso nós estudaremos em bloco os principais eventos, como eu já falei, por quê, tá bom? São muitos detalhes, são muitas especificidades sistêmicas. Então, a gente vai estudar aqui em bloco os principais eventos que ocorrem da quarta ou oitava semanas embrionária e esse período também conhecido como organogênese. Você precisa entender que todas as principais estruturas internas e externas do embrião, elas já estarão praticamente formadas até o final do período de organogênese. Dessa forma, ao final da oitava semana, o embrião apresenta uma forma claramente humana e é neste período crucial do desenvolvimento humano que a gestante deve tomar bastante cuidado para ela não se expor a agentes teratógenos, pois estes causam má formação no embrião. Agora a gente vai parar um pouquinho, vai dar uma atenção especial a essa história de agentes teratógenos. Porque a necessidade do conhecimento desses agentes teratógenos vai acompanhar vocês na prática clínica de vocês, né? Dependendo da área de saúde que você estiver estudando, que você for atuar, ou você vai ter que fazer o manejo das mulheres gestantes, né? Você vai fazer o manejamento da grávida. Você talvez vai acompanhar o pré-natal dela, talvez você vá fazer um aconselhamento nutricional, uma avaliação nutricional para ela, tá bom? Então, o que é teratologia? Teratologia é o estudo das causas, mecanismos, manifestações clínicas e prevenção de defeitos congênitos, tá certo? Então, as causas dos defeitos de desenvolvimento, como aquela causa, como a radiação, como o vírus da rubéola, né, como o Zika vírus age para provocar aquelas manifestações clínicas e como a mulher pode prevenir, tá bom? A exposição a esses agentes teratógenos é o que engloba o estudo da teratologia, tá bom? Vamos definir para que a gente não esqueça, para que fique claro na nossa cabeça o que é um defeito genético.
Um defeito genético é toda anormalidade originada durante a vida embrionária. Então, durante aquele período de formação, aconteceram situações, aconteceu que agentes causais, né, agentes etiológicos, agentes teratogênicos agiram e houve uma formação deficiente de alguma estrutura do corpo. Essa formação pode ser uma formação, essa deficiência pode ser uma deficiência grave, que vai causar graves limitações à vida da pessoa no futuro, ou pode ser até mesmo um defeito que seja incompatível com a vida, tá bom? Ou então pode ter problemas leves, talvez até apenas danos estéticos, né? Então, o defeito congênito, ele é originado durante a vida embrionária, podendo ser observada logo ao nascimento ou manifestada tardiamente, ou mesmo verificada antes do nascimento, através das ultrassonografias, por exemplo, tá bom? Então, o que é importante a gente saber é que esse defeito, ele teve origem ainda na barriga da mamãe, tá bom? E uma malformação congênita é uma anormalidade estrutural, que já pode ser observada logo que o menino nasce, tá bom? Então, pode ser observada também na vida intrauterina pelos exames de imagem, né? A diferença aqui é que o defeito congênito, existem alguns que só podem se manifestar um pouco mais tarde, tá? Quando a pessoa, principalmente se forem órgãos internos, né, em que a deficiência no funcionamento vai ser denunciada por alguns sinais e sintomas. E aí, quando for investigado, vai se descobrir o defeito congênito. A malformação não, ela é estrutural, ela já é mais claramente observada na hora do nascimento. Vamos dar alguns exemplos bem comuns, né? Que são situações que não são tão raras, situações clínicas que não são tão raras da gente encontrar. Por exemplo, a fissura labial, né? Ou a fenda palatina. Nesse caso, o garotinho tem a fissura labial. A fissura labial ela pode ser unilateral, pode ser bilateral, tá bom? Ela pode estar acompanhada ou não com a fenda palatina. A fenda palatina, como o nome está dizendo, né, faz um defeito de desenvolvimento que promove essa comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal, né? Prejudica bastante a qualidade de vida, o padrão alimentar dessas crianças, e ele precisa de cirurgia, né? Precisa ser, então, corrigido isso aí, pode ser com cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser com cirurgião bucomaxilofacial, tá bom? Um defeito de desenvolvimento bastante comum. A microcefalia também a gente ouviu muito falar, mais ou menos em 2015, que houve aquele surto no Brasil, né, de crianças microcefálicas, devido ao Zika vírus, né, já foi aprovada a associação do Zika vírus com a microcefalia. E é uma condição clínica patológica que causa bastante limitações, não é incompatível com a vida, como a anencefalia, né? Mas que causa bastante limitações à pessoa durante todo o seu desenvolvimento, durante toda a sua vida, tá? Outro defeito congênito bastante comum é a polidactilia. Nesse caso aqui, essa pessoa tem um dedinho, um mindinho a mais, né? Só que a pessoa pode ter mais do que 6 dedos, a pessoa pode atingir tanto os membros superiores, né, quanto o membro inferior, quanto o pé, tá bom? Então, são defeitos congênitos mais ou menos comuns na população. E um teratógeno, a gente vai definir como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência de alguma substância que pode causar alterações funcionais ou estruturais ao concepto durante a gestação, tá bom? Então, algumas substâncias químicas, alguns micro-organismos, alguns agentes físicos, alguns alimentos, alguns compostos necessários ao desenvolvimento, né, do bebê, que a pessoa por acaso, que a mãe por acaso tenha deficiência, isso pode causar uma malformação, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, tá certo? Por exemplo, nós temos teratógenos biológicos,
vírus, bactérias, fungos, protozoários que estejam relacionados, por exemplo, com algumas doenças mais conhecidas, como rubéola, como a AIDS, como a sífilis, varicela, toxoplasmose, herpes vírus. Então, alguns micro-organismos causadores dessas doenças, que são alguns exemplos, eles causam má formação fetal. Se a mãe, né, for exposta ou estiver contaminada por alguns desses micro-organismos. Cada um tem um mecanismo de ação, cada um tem um jeito de agir, uma forma de alcançar, né? Mesmo o bebê lá dentro, protegido, né? Dentro do útero, existem alguns que ultrapassam, né, essa membrana, a placenta, e atingem o bebê, assim como alguns teratógenos químicos, hormônios, alguns medicamentos muito conhecidos, como a talidomida, que provoca malformações bem graves, tá certo? Mercúrio, a nicotina presente no tabaco, e também teratógenos físicos, como principalmente as radiações ionizantes, tá bom? Então, a mulher não pode se expor a radiações ionizantes, né? É o ideal que ela não se exponha durante a sua gestação, a esse tempo de organogênese, tá? Então, isso aqui, gente, vale um estudo específico, tá bom? Você precisa baixar a literatura, você precisa ler, você precisa conhecer esses agentes capazes de provocar malformações. Eu sugiro, por exemplo, uma publicação que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia às vezes publica sobre os agentes teratógenos. Também, o que importa é que você tem que saber que a mulher, nas suas primeiras semanas de gestação, ela está susceptível à ação de teratógenos, e esses teratógenos, eles estão presentes nas mais variadas situações que a mulher está exposta. Atenção, não significa, quando a gente fala do período organogênico, né, até a 8ª semana, é onde ele está mais susceptível. Mas depois desse período, a partir da 9ª semana, existem alguns órgãos que também serão afetados, né? A sua diferenciação terminal, a sua histogênese também será afetada pela ação de agentes teratógenos. Então, aqui eu aconselho que você pare um pouco e que você busque, né, na literatura e se aprofunde um pouquinho aqui nesse assunto, tá bom? Então, é aqui, nesse período de 4ª e 8ª semana, que como a gente já falou, o embrião ele vai estar mais susceptível à ação de agentes teratógenos, a defeitos de desenvolvimento, porque é o período organogênico, né? E é o período também em que a forma do embrião, né, em que o embrião ele assume o seu formato cilíndrico. Ele era um disco embrionário, trilaminar, formou-se notocorda, formou-se tubo neural, só que ele precisa assumir, é nesse período aqui que ele vai assumir o formato cilíndrico, tá bom? O evento mais importante, então, que acontece nesse período de organogênese, nessas primeiras semanas, é o dobramento do embrião. Como ele vai deixar de ser plano para ele ser cilíndrico, tá? Então, acompanhe comigo nas imagens para a gente entender melhor. Então, vamos lá, vamos falar sobre o dobramento do embrião, tá? O que é isso? O menino aqui, o garotinho lá, desenvolvendo na barriga da mamãe, ele era um disco embrionário trilaminar, perdão, na 3ª semana. Na 3ª semana a gente viu que começou o desenvolvimento dos somitos, a gente viu que começou o desenvolvimento do sistema nervoso primitivo, né? A placa neural que vai crescendo, crescendo, crescendo e se forma, fecha um tubo neural, né? A gente viu que essa posição aqui era onde apareceu o coração primitivo e que esse coração primitivo ele vai ser jogado aqui para baixo, tá? Lá para baixo, não assumindo uma posição então ventral. Então vamos olhar aqui essa imagem. A gente tem o tubo neural se desenvolvendo, os somitos se desenvolvendo paralelamente à notocorda, né? Aí a gente tem aqui o tubo neural que ficou aqui para baixo e aqui nessa região da placa neural
ela é bastante desenvolvida, tá certo? E aqui a proeminência cardíaca, que estava aqui em cima e foi jogada aqui para baixo, tá? Nessa figura aqui, a gente está vendo de cima, aqui em cima está a cavidade amniótica, que foi cortada, que é para a gente visualizar aqui dentro do disco, tá? Mas na hora que essa porção aqui se curva para baixo e essa porção aqui se curva também, essas porções laterais, eles se curvam também, é o dobramento céfalo-caudal e o dobramento lateral. Tudo isso aqui, ó, era onde estava o saco amniótico, tá certo? Então, agora o bebê vai ficar praticamente todo envolvido pela cavidade amniótica. Então, pense assim, abra sua mão, faça vamos imaginar aqui uma coisa, né? Embriologia imaginária. Abra sua mão, né, bem aberta. E aos poucos, vá fazendo um formato de um C. É isso que acontece, tá bom? A mão plana fazendo o formato de um C. É isso que acontece com o embrião, tá certo? Ele assume esse formato de um C, tá bom? O dobramento das extremidades cefálica e caudal e também das extremidades laterais ocorrem simultaneamente. Vamos ver como é que isso funciona. O dobramento, tanto o dobramento céfalo-caudal como o dobramento lateral, acontecem simultaneamente. Só que vamos falar primeiro de um e depois do outro, tá bom? O dobramento ventral. O dobramento ventral acontece quando essa região, que era a região cardíaca, lembra? Essa foi uma das últimas figurinhas que a gente viu no final da terceira semana, tá? A gente tá entrando na quarta semana agora. O que que aconteceu? A placa neural, ela ficou tão proeminente, formou o tubo neural, né? Aqui a membrana orofaríngea, que permanece bilaminar, que vai ser o local da boca, da região organizadora da cabeça. E aqui a gente tem a proeminência, o coração primitivo, tá? Essa região do coração primitivo, essa região aqui vai crescer tanto que vai forçar o coraçãozinho para vir aqui para baixo, tá bom? Olha só esse movimento aqui, ó. Isso aqui é que é chamado de dobramento cefálico. Cefálico por quê? Porque essa região aqui vai ser a região do crânio e do encéfalo, tá bom? Então, o coração que estava aqui, o coração primitivo que estava aqui, à medida que vai se desenvolvendo, vai assumindo uma posição ventral. E a mesma coisa acontece na região caudal. Na região caudal, o crescimento, o alongamento dessa região do ectoderma vai forçar, tá bom? Esse dobramento também acontecer. Então, o dobramento ventral, ele é originário do crescimento cefálico e do crescimento caudal, formando aqui, então, a prega cefálica e a prega caudal. Vamos ler aqui, ó, para a gente fixar. O dobramento ventral significa que jogou essa parte do coração que estava aqui em cima para a região ventral. Produz as pregas cefálica, tá aqui, ó, prega cefálica e prega caudal. As regiões cefálica e caudal se alongam ventralmente, tá bom? Aqui para baixo, certo? Enquanto o embrião se alonga cefálica e caudalmente. Então, tá tendo crescimento para cá, tá tendo crescimento para cá. À medida que acontece esse crescimento para cá e esse crescimento para cá, o menininho vai se encurvando, tá bom? E tudo agora vai assumir uma nova posição. A posição do coração, a posição do encéfalo fica, né, jogada em cima sobre a proeminência cardíaca. E olha só, gente, não tinha o saco vitelino que era tão grande? Aqui em cima está o saco amniótico, confere? Aqui em cima o saco vitelínico. À medida que vai se dobrando esse embrião, o saco amniótico vai tomando conta de todo o menininho. E essa regiãozinha do saco vitelino, ela vai sendo esmagada e vai ficando cada vez mais estreitinha. E a gente vai falar sobre isso depois, quando a gente estiver falando sobre o desenvolvimento do intestino, tá bom? Então, olha só, gente. Saco amniótico virou tudo isso aqui, né? A cavidade amniótica tá agora banhando todo o bebê com esse líquido amniótico. O saco vitelino vai sendo cada vez mais estreitado.
o coração assumiu a sua posição ventral e está aqui se desenvolvendo, tá? E o encéfalo vai ficar cada vez maior. Isso aqui é o dobramento ventral. Vamos dar um zoom nas imagens e ver mais de pertinho, tá bom? Então, no início da quarta semana, as pregas neurais, tá bom? Cavidade amniótica, saco vitelino. Aqui só está mostrando um disco embrionário bilaminar, tá bom? A terceira camada não está aparecendo. Mas então, o que é que a gente tem aqui? As pregas neurais da região cefálica, elas se tornam muito espessas, tá bom? Inicialmente, esse encéfalo em desenvolvimento, ele se projeta dorsalmente na cavidade amniótica. Então, esse encéfalo, essa região mais anterior do encéfalo, ele se desenvolve bastante, mais do que a posterior, tá bom? Então, esse encéfalo anterior que está se projetando aqui dentro da cavidade amniótica, ele cresce tanto para frente, em direção cefálica, além da membrana bucofaríngea. A membrana bucofaríngea está aqui, permanece bilaminar, e ele cresce além da membrana bucofaríngea. Então, esse movimento é óbvio que vai jogar essa parte aqui para baixo, tá bom? Então, essa região cresce, se projeta além da membrana bucofaríngea e coloca-se sobre o coração em desenvolvimento. O coração vai assumindo essa posição ventral. Parte do endoderma do saco vitelino, tá? É incorporada ao embrião, formando o intestino anterior. E aqui a gente está, na quarta semana, se formando a prega cefálica e a prega caudal. Deixa eu frisar e deixar bem claro que a gente está aqui só detalhando o dobramento cefálico, dobramento do embrião, né? Só que isso tudo ainda a gente está retomando o que está acontecendo no final da terceira semana, tá bom? Para a gente detalhar mais sobre o dobramento do embrião. Então, olha só, a gente viu que a placa neural está crescendo, está vindo além, está ultrapassando, então, isso aqui é o cérebro em desenvolvimento, tá bom? Vai ultrapassar, então, a membrana orofaríngea, que permanece bilaminar. Olha aqui a notocorda, tá bom? O endoderma. Então, ele ultrapassa a membrana faríngea e joga essa área cardíaca para a posição ventral. Isso aqui é o dobramento cefálico. E o dobramento caudal acontece também pelo mesmo motivo. O crescimento do tubo neural, só que dessa parte mais distal do tubo neural, tá certo? A eminência da cauda, ela se projeta sobre a membrana cloacal, que também permanece bilaminar, tá bom? E aí a gente tem a mesma coisa acontecendo. A gente tem uma curvatura cefálica e aqui uma curvatura caudal. O tubo neural ele cresce, tá? Caudalmente, distalmente e forma essa prega caudal, tá certo? Fazendo com que o menino fique nesse formato. Isso aqui é o dobramento ventral. Ventral por quê? Porque o coração que estava aqui em cima veio aqui para a região do ventre. Essa região aqui também se encurvou em direção à frente, tá bom? Em direção à região ventral, onde vai ser a barriguinha do bebê, o ventre mesmo. E à medida em que está acontecendo o dobramento cefálico, o dobramento caudal, também está acontecendo um dobramento lateral, pregas laterais, direita e esquerda. Aqui a gente tem o quê? Vamos relembrar, somitos, notocorda, né? Tubo neural, células da crista neural, ectoderma aqui voltou a ser, né, ter esse aspecto regular. Aqui, nessa região, depois dos somitos, o crescimento dos somitos força a essa parede, tá bom? Do saco amniótico se dobrar para o centro do embrião. Isso a gente chama de dobramento lateral. E as pregas laterais, elas aumentam, se aprofundam, e à medida que aumentam e se aprofundam, formam um espaço que é chamado de celoma intraembrionário, vai dar origem a algumas cavidades corporais, né? E
o saco vitelino vai ficando achatadinho. Quem é que vai dominar agora? O líquido amniótico, o saco amniótico, tá? E ele vai se projetando, formando essas pregas laterais. Isso aqui vai ficando, ó, cada vez mais achatadinho, mais comprimido. O dobramento lateral, ele é resultado do rápido crescimento da medula espinhal e dos somitos. Bora ver de novo essa figura. Olha só. A gente tinha o quê? Cavidade amniótica, saco vitelino, placa neural, né? Formando tubo neural, notocorda, tá? Membrana orofaríngea, membrana cloacal. Tá tendo aqui o dobramento lateral do embrião e o coraçãozinho sendo jogado aqui para baixo, para a posição ventral, não é isso? Se a gente fizer um corte aqui, olha só o que a gente vai ver. A gente vai ver que essa também está acontecendo, o dobramento dos dois lados, tá? E na hora que vai acontecendo o dobramento nos dois lados, o saco amniótico, o saco vitelino vai sendo achatado e vai se desenvolvendo esse espaço, né, intracelômico, ou celoma intraembrionário. Os dias vão se passando e essa curvatura vai aumentando. Lembra da palma da mão da curvatura em C? Vai ficando mais encurvado, tá bom? E olha só como é que fica bem achatado o saco vitelino. E isso aqui é o que a gente chama de dobramento lateral. Essas são as pregas laterais. Então, esses processos, eles se fundem, dando ao corpo do embrião esse formato cilíndrico, tá bom? Estabelecido esse formato cilíndrico, a gente vai analisar agora os principais eventos que acontecem durante esse período de organogênese. E como eu já falei, a gente vai se deter mais nas características morfológicas externas, tá bom? Ok, então vamos lá, tá? Período de organogênese, principais eventos da quarta e oitava semana. Anotem aí no caderninho de vocês. Quarta semana de vida embrionária. Como é que está o menininho? O menininho está em processo de alongamento e de dobramento, tá bom? No início da quarta semana, ele tem cerca de 4 a 12 pares de somitos. E o tubo neural, ele se forma em frente aos somitos. O tubo neural, ele está se formando, só que ele não vai se fechar agora no início da quarta semana. Tanto na porção cefálica quanto na porção caudal, ainda vai acontecer, ainda está aberto, ainda vai acontecer o fechamento. Tanto é que isso é chamado de neuroporo cefálico e neuroporo caudal, tá bom? Que mais? Na quarta semana ainda, o primeiro e o segundo arcos faríngeos são visíveis, que são o local de organização, né, dos ossos da face e da região do pescoço, da região cervical, tá? O primeiro arco ele é chamado de arco mandibular e o segundo arco ele é chamado de arco ióide. Nessa época, o coração ele forma uma grande saliência ventral e ele bombeia sangue, tá? Ele funciona já como bomba. Ele não está ainda septado, com válvulas, todo organizado, né? Mas ele já tem essa capacidade de bombeamento que já vai ser ouvido no ultrassom na quinta semana, tá? Do meio para o fim da quarta semana, nós temos o embrião com uma acentuada curvatura em C, com uma longa eminência caudal, que depois vai desaparecer, mas aqui ainda vai ficar um tempo com essa cauda. A gente não tem cauda, né? Mas durante esse período de desenvolvimento, o embrião ele tem uma longa eminência caudal e já surgem brotos dos membros superiores. Também já surgem afocetas ópticas de ambos os lados, que vai ser o local que é o primórdio, né, da orelha, e também os placóides do cristalino, que é onde vai se desenvolver depois os olhos, tá bom? Então a gente tem uma acentuada curvatura em C, uma proeminência cardíaca grande, arcos faríngeos já bem delineados, placóides do cristalino, focetas ópticas.
E no final da quarta semana, nós já temos também os brotos dos membros inferiores, tá? O desenvolvimento do membro superior ele é um pouco à frente do movimento do desenvolvimento dos membros inferiores. Mas no final da quarta semana já se apresentam-se os brotos dos membros inferiores também. A eminência caudal ainda é bem longa e a gente já tem aqui funcionando os rudimentos do sistema cardiovascular. Na quinta semana, o desenvolvimento prossegue com o menininho ainda com uma grande curvatura em C, cuja proeminência cefálica repousa muito bem sobre a proeminência cardíaca. Vamos dar uma olhada. A quinta semana, ela é marcada pelo desenvolvimento excessivo da região da cabeça. É um momento em que tem-se o desenvolvimento cefálico muito proeminente, tá bom? E os brotos dos membros superiores, eles assumem essa forma de remo. Os brotos dos membros superiores, eles assumem essa forma de nadadeira. A proeminência cardíaca bem elevada, tá bom? E uma eminência caudal ainda muito grande. Na sexta semana, vamos ver o que acontece. Na sexta semana, nós temos já o desenvolvimento dos raios digitais, é um prenúncio da formação dos dedos nos membros superiores, tá? Os membros inferiores, o broto dos membros inferiores ainda está em formato mais plano na sexta semana, mas já podemos observar também o desenvolvimento, tá, das saliências auriculares que vão formar a orelha externa. Nós temos uma cabeça extremamente encurvada ainda sobre proeminência cardíaca, um acelerado formato, um proeminente formato de C ainda, né? A gente já tem a pigmentação dos olhos, já tem o início de formação das pálpebras, do canal nasolacrimal, tá certo? Então, assim, algumas estruturas já começam a ser mais evidentes. Sétima semana. Na sétima semana, já podem ser observadas chanfraduras entre os raios digitais, mostrando a formação de dedos. Nessa semana também já é o início da ossificação dos ossos dos membros superiores. O menino agora vai precisar de um aporte maior de cálcio, de fósforo, e isso é muito importante para quem vai acompanhar o pré-natal e a alimentação da gestante. Na sétima semana, olhos e pálpebras já estão bem definidos, o canal acústico externo, né, e a orelha externa também já bem desenvolvidos, bem pronunciados. E aqui aparece na sétima semana uma proeminência, a proeminência hepática. É o fígado em desenvolvimento lá dentro, né? Já aparece aqui do lado de fora na morfologia essa proeminência hepática. E a oitava semana, que é a última semana do período considerado período organogênico, vamos ver como é que está a morfologia externa do bebê. Na oitava semana, os dedos dos meninos já estão separados, tá bom? Nos membros inferiores, nos pés, os raios digitais, as chanfraduras já, né? Já se apresentam, tá? O menino, com 8 semanas, ele já apresenta movimentos voluntários dos membros. Ainda não são perceptíveis pela mãe, mas ele já apresenta. Não são apenas movimentos reflexos, tá? Já são movimentos voluntários. Uma coisa interessante é que na oitava semana, pés e mãos, eles se aproximam ventralmente. Os pés e as mãos, eles tinham posição mais lateralizada e agora eles vão assumir uma posição mais para frente, uma posição ventral. Também é interessante que na oitava semana, a cabeça do menininho é desproporcionalmente grande em relação ao resto do corpo. Esse ajuste, né, proporcional entre cabeça e corpo só vai acontecer mais para frente, né, depois no período fetal, e mesmo assim, quando o menino nasce, ele ainda tem uma cabeça grande em relação ao corpo, que vai ser ajustado isso no desenvolvimento dele, tá bom? Depois do nascimento. Ainda no final do período embrionário, não dá para definir a genitália externa, tá bom? Só que o menino já tem características
nitidamente humanas, tá bom? É mesmo um desenvolvimento fantástico, não é, pessoal? A gente agora vai dar uma parada, vai dar uma pausa, tá? E na próxima aula a gente vai voltar também com os resumos, bloco a bloco, do período fetal, tá bom?